pessoal, aqui é a Misaki e essa semana a gente vai falar de um livro que fazia muito tempo que eu queria ler e finalmente consegui agora, que foi O Grande Gatsby. Esse livro, gente, foi uma surpresa pra mim. Pra começar, já vou falar pra vocês que é aquele tipo de livro clássico maravilhoso que é super fácil de ler. A linguagem do Fitzgerald nele é uma linguagem super clara, eu diria. E, enfim, ele não faz rodeios não, ele vai direto ao ponto, não tem muita coisa pra ficar ali presa em, sei lá, palavras muito diferentes que você não vai saber significados e, enfim, nada disso. Não é aquele tipo de leitura contemplativa, embora eu ache que a escrita dele é super bonita também, sabe? Bem diferente do Gabo, por exemplo, no Amor nos Tempos do Cólera. Eu acho que as descrições do Gabo são bem mais poéticas e aqui a gente não vê tanto isso, né? Aquele cuidado em escolher palavras mega, super diferentes, enfim. Mas eu acho que tem ali o seu valor, eu acho que também é uma linguagem bonita, né? Quando você lê todas as descrições. Mas vamos falar um pouquinho da história pra vocês, então. Esse livro, ele é narrado em primeira pessoa, a gente vai ter o Nick, e o Nick, ele vai estar meio que escrevendo a história pra gente. Então a gente vai acompanhar ali no começo ele falando que os acontecimentos, né, que ele vai narrar aconteceram ali há mais ou menos uns 2 anos atrás, e ele tá meio que fazendo um recap dos acontecimentos. Portanto, né, devo ressaltar aqui pra vocês que tudo que a gente vai ver é sob o ponto de vista dele, então totalmente parcial, né? Muitas coisas ali são a visão dele e eu acho que você tem consciência disso. Tem personagens que ele vai descrever pra gente de uma maneira depreciativa algumas coisas que ele acha e a gente vai acabar achando junto com ele, né? Porque, enfim, é o único jeito que a gente tem de enxergar ali a história. A gente pode até questionar se é ou não, né, essa visão, mas a gente não tem como saber, porque a gente só tem a visão dele. Mas o que ele vai contar pra gente? Ele vai começar a contar da vida dele em Nova York, né? Então ele era formado em Yale e ele tinha aquele sonho de ser escritor e tal, mas ele estava trabalhando meio que no mercado de ações e, enfim, morava ali em Nova York, num determinado bairro que tinha, por sinal, uma mansão mega linda, parecia um castelo, vizinha da casa que ele morava. E a pessoa que morava nessa casa chamava Jay Gatsby. Ele vai contar pra gente, então, como ele conheceu o Gatsby, né? Ele foi convidado para uma das festas que o Gatsby dava na casa dele. Então, o Gatsby, ele era muito rico, né? Essa casa dele era gigantesca e ele sempre dava essas festas de arromba, sabe? Vinham pessoas de todos os lugares ali de Nova York. E, assim, pessoas que nem eram convidadas até apareciam e a festa bombava, gente. O negócio era, assim, aquele evento que todo mundo ficava sabendo e todo mundo queria ir. E o Nick, ele fala que ele meio que, sei lá, ele tinha uma imagem do Gatsby como um velhão rico, gordo, que não tinha o que fazer, e aí por isso que ele meio que dava essas festas aí, né? Só que ele vai ver que não é nada disso, ele vai contar pra gente, então, como que ele conheceu o Gatsby. Só que não vai ser bem assim, né? Porque o Gatsby, como ele vai narrar pra gente, é uma pessoa super nova, então ele acaba conhecendo o Gatsby em uma dessas festas, que ele é convidado pelo próprio Gatsby pra ir, e ele vai descobrir que o Gatsby, ele tem mais ou menos que a idade dele, é um pouquinho só mais velho, né? O Nick, ele vai fazer 30 anos aí nesses acontecimentos que ele tá narrando pra gente. E, enfim, né, a partir do momento que ele conhece o Gatsby, ele vai começar a narrar verdades sobre o Gatsby que são comentadas, né, por pessoas ali. E aí depois a versão do Gatsby para essas verdades. Em paralelo a isso, ele também mostra pra gente outros personagens que vão fazer parte dessa história, que são a sua prima Daisy e o marido dela, Tom, que moram em uma outra mansão ali nesse mesmo lugar, né, esse bairro seria... que ele mora ali e o Gatsby também mora. E ele vai meio que descrever essa relação da Daisy e do Tom como algo meio que construído para a sociedade, sabe? A gente vê que não existe muito amor ali. Mesmo porque ele fala que o Tom, ele sempre tem amantes, sabe? Em todos os lugares que eles vão, que eles frequentam, ele conta episódios ali de determinadas amantes. Então a gente sabe que a Daisy sabe que ele tem essas amantes e tudo fica por isso mesmo, sabe?
eles vão levando, então a gente meio que vê que esse casamento deles aí é meio que só por aparência. A gente também tem outra personagem ali que tá sempre presente na história, que é a Jordan Baker. Ela é uma jogadora de golfe e ela tá ficando ali na casa da Daisy e do Tom, e o Nick, ele vai meio que ter uma relação ali com a Jordan, sabe? Eles meio que vão flertar ali, vai rolar meio que um semi-relacionamento entre os dois, eu diria, durante a história. Enfim, todos esses personagens aí que o Nick vai apresentando pra gente vão ter relação com a história do Gatsby. Por quê? A gente vai descobrir que o Gatsby, ele pertence ao passado da Daisy, então ele já meio que se relacionou. Ele é um antigo amor da Daisy. E, enfim, o Nick, ele vai entender que o Gatsby, ele ainda é apaixonado pela Daisy. Então, tudo isso vai se desenrolando ali conforme os acontecimentos vão sendo apresentados pra gente, né, pelo Nick. E conforme o Nick narra toda essa verdade que ele vai descobrir a respeito do Gatsby, né, as origens dele, como que ele conseguiu toda essa grana aí que ele tem, né, fica meio implícito pra gente ali pelos olhos do Tom que ele sabe que o Gatsby conseguiu todas essas coisas que ele tem, não por formas lícitas. Então, a gente sabe que ele tem ali umas conexões, sei lá, talvez com a máfia. O Nick meio que desconfia isso a partir de uns encontros, principalmente com uma figura que o Gatsby apresenta pra ele, né, que ele pode ter conexões com a máfia ali, sabe? Não é diretamente falado isso, mas é o que o Nick meio que deixa ali pra gente no ar que ele acha. E o Gatsby, a princípio, né, tenta ficar amigo do Nick, e ele conta essas verdades genéricas que todos contam a respeito dele pro Nick. Só que o Nick não compra isso, né? O Nick, ele é bem mais esperto do que as outras pessoas. Então ele questiona todas essas coisas. E eu acho que o Gatsby, ele acaba vendo isso, né? Que o Nick não é essa pessoa que compra, não sei. Isso eu tô dizendo, assim, por percepções minhas da história, minha gente. E é por isso que eu acho que o Gatsby, ele vai realmente começar a tratar o Nick como se fosse amigo dele. Talvez eu arrisco dizer que o Nick tenha sido o único amigo do Jay Gatsby na história. E o Nick, então, vai narrar pra gente como que ele mudou. Gente, ele muda de opinião a respeito do Gatsby. Então, ao mesmo tempo que no começo ele, sei lá, ele despreza ele não curte, né? Acha que ele tem essas conexões aí, que, enfim, ele não é merecedor de todas as coisas que ele tem. Enfim, ele tem uma opinião meio ruim a respeito do Gatsby. Então ele vai contar pra gente toda essa história e como ele vai mudando de opinião, sabe? Pra mim foi uma das temáticas mais interessantes de acompanhar ali na história, como que o Nick vai mudando de opinião a respeito do Gatsby pra, no fim, meio que considerar ele como amigo mesmo, né? No começo é meio que impossível você achar que ele vai ficar amigo do Gatsby, mas é o que acaba acontecendo. E também toda essa história da vida, né, do Gatsby e todo esse passado que ele tem com a Daisy aí, a gente vai ver tudo isso se desenrolando, o Nick narrando todas as coisas que ele sabe, e enfim, ao final da história, a imagem que ele carrega com ele depois de anos, né, a respeito dessas pessoas, tanto do Gatsby, que ele conheceu e achava uma coisa e depois acaba mudando de opinião a respeito da pessoa dele, da Jordan Baker, que é essa pessoa que ele tem ali meio que um caso durante a história, e da Daisy e do Tom. Ele tem opiniões assim muito polêmicas a respeito dele, que eu devo dizer que eu compartilho, porque, gente, que personagens desprezíveis. Tanto o Tom quanto a Daisy. Nossa, a Daisy, eu fiquei com muita raiva dela, sabe? É uma personagem odiosa. Vocês vão entender, se vocês lerem, vocês vão entender. E eu devo dizer que talvez o personagem que eu mais tenha gostado na história tenha sido o Nick, que é o narrador. Por mais que ele não seja essa pessoa tão imparcial quanto ele fala muitas vezes ali enquanto ele tá narrando, ele é totalmente parcial, mas eu gostei bastante da personalidade dele, eu achei uma personalidade intrigante. E também gostei muito do personagem do Gatsby. Eu achei o personagem do Gatsby o personagem mais iludido, sabe, da história. Então você fica meio que com uma dosinha dele. E todo mundo diz, muitas pessoas que leram a história, comentários, enfim, estudos aí, falam que a figura do Gatsby é a figura do self-made man. As pessoas dizem que ele é o símbolo, né, do que os Estados Unidos quer, né, aquilo que ele idealiza, né, os homens que conseguem se construir do nada e ter sucesso na vida, sabe? E, sei lá, eu acho que pode até ser, mas pra mim eu acho que ele apenas pareceu uma pessoa iludida, que tinha um ideal que, na verdade, não era verdadeiro.
roteiro, a gente vai acabar descobrindo e é isso, gente. Acho que eu falei mais ou menos o que eu queria. Não quero falar mais a respeito da história e tudo que vai acontecer, porque eu acho que é muito spoiler. E foi, assim, extremamente legal não saber nada. Eu não tinha assistido o filme. Tem o filme, né, com o Leonardo DiCaprio, que ele é o Gatsby. Eu não tinha assistido esse filme até hoje, porque eu queria ler o livro. E aí, depois que eu li, eu fui assistir o filme. E, gente, o filme é perfeito. Perfeito. Uma das adaptações que eu mais gostei, assim, de livro versus filme. Eu achei que o filme foi extremamente fiel. Não que aconteça exatamente, né? Todas as coisas que acontecem no livro acontecem exatamente, mas é assim, extremamente fiel a todos os acontecimentos. Então eu achei uma adaptação perfeita. E é isso então, fica a dica aí. Se você não quiser ler o livro, então, e enfim, quer apenas ler o livro, leia só o livro. Não se esquece de deixar o seu likezinho aqui, se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Vou deixar também o link pro livro na Amazon. Se você quiser comprar o livro, compra com o link do Literalmente para ajudar o canal. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo com mais um livro amorzinho.